Bora! Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bom Físio, né? O boletim informativo da fisioterapia. E no episódio de hoje, nós vamos falar aí sobre torcicolo. Então, quais são as técnicas aí fisioterapêuticas menos eficazes ou aquelas técnicas que já não geram mais efeito, né, no tratamento aí do torcicolo. E se você é fisioterapeuta, né, e já aplica algumas técnicas, já atende pacientes ou já atendeu, né, algum paciente com torcicolo, fica aqui comigo que você vai descobrir aí, tintim por tintim, de quais técnicas já geram pouco efeito ou nenhum efeito no tratamento do paciente com torcicolo. Então, para você ficar atento se você realiza essas técnicas ou se você já realizou essas técnicas, para você conduzir melhor aí o seu tratamento, a sua intervenção com o seu paciente. Então, para você identificar essas técnicas e mudar, trocá-las para substituí-las por técnicas que vão resolver o problema do seu paciente, tá? E esse é o programa Bom Físio, né? É o boletim informativo da fisioterapia. E nesse programa eu discuto toda semana quais são as técnicas fisioterapêuticas menos eficazes e quais são as técnicas fisioterapêuticas mais eficazes para poder tratar uma certa patologia. Então fica aí comigo e chega aí de muitas delongas, vamos ao que interessa. Mas antes de falar aí, de entrarmos no assunto, eu só gostaria de reforçar que as referências que eu vou usar, né, os artigos que eu usei para embasar o conteúdo da live de hoje, eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo. Então é só você ir lá acessar o artigo. E se você quiser o artigo, ler ele na íntegra e tiver alguma dificuldade de buscá-lo, é só me solicitar aí também, deixar um comentário solicitando que eu te envio esse artigo. Beleza? Então, bora lá. Bom, vamos aqui definir, a grosso modo, né, o que é o torcicolo espasmódico. Então, esse torcicolo nada mais é do que aquele espasmo que acontece na musculatura aqui da cervical, do pescoço, e aí você fica com uma incapacidade de movimentar o pescoço, né? E por que não consegue movimentar? Porque ele gera muita dor, gera um incômodo. Então você perde esse movimento do pescoço, você fica com uma dificuldade de mexer. Porque se mexer dói, né? Então, a grosso modo aí, nada mais nada menos do que essa dor mesmo. Normalmente ocorre de um lado do pescoço, né? Então, você fica com dificuldade de fazer o movimento, de até fazer uma flexão de cabeça, né? Uma flexão lateral. Então, você fica com essa incapacidade de rotação, porque dói, e é uma dor muito intensa. Então, é isso aí que caracteriza, a grosso modo, né, o torcicolo, o nosso famoso torcicolo. E, falando agora um pouquinho mais técnico, o que acontece aí, né, com a musculatura do pescoço, com essa musculatura aqui da cervical? Então, ocorre uma rigidez muscular, né, uma ativação. Então, os estudos falam que é algo bem ligado aí a um distúrbio do movimento caracterizado por uma movimentação da musculatura involuntária. Então, eles já classificam como sendo uma disfunção. O músculo chega a fazer aquela contração involuntária, né? E o músculo fica rígido, gera aquela rigidez no músculo, e aí você fica com dificuldade de fazer o movimento, porque o músculo está rígido, então você gera essa incapacidade de fazer o movimento, né? E como acontece, né, esse torcicolo? É muito comum quando você às vezes dorme de mau jeito, então você já acorda com aquela dor, com o pescoço travado. Então, dormiu com o travesseiro de mau jeito, dormiu só de um lado, né? Ficou botando muita carga naquele pescoço. Ou dormiu com o travesseiro muito alto, você tem costume de dormir com o travesseiro baixo, ou vice-versa. Você vai fazer uma ativação aí involuntária dessa musculatura.
E depois disso ela vai vir a gerar uma dor absurda, né? E aí você acorda com aquela dor. Mas também nós observamos aí a presença do torcicolo espasmódico em pessoas que apresentaram doenças neurológicas. Então, uma pessoa parkinsoniana, ela também pode vir a desenvolver esse torcicolo. Uma pessoa com AVC, então ali onde ela sofreu aquela ativação muscular involuntária, e aí gerando uma rigidez nesses músculos, tá? E quais são esses músculos, né? Os principais músculos que estão envolvidos no torcicolo. Então, os principais músculos o nosso famoso ECOM, o esternocleidomastóide, né? Então, esse músculo, ele é o principal aí do torcicolo. É o principal que vai gerar essa dor, essa incapacidade aí nos nossos pacientes. Além dele, também vale destacar os escalenos, nas suas 3 porções, né? O escaleno na porção anterior, média e posterior. Também tem ativação aí involuntária do trapézio, dos esplênios da cabeça. Então, resumindo, é toda aquela musculatura que vai envolver o pescoço, a coluna cervical e a região do ombro, tá? Então, é toda essa musculatura que vai sofrer essa rigidez aí muscular, a musculatura que nós devemos ficar de olho quando se trata de torcicolo, tá bom? E quais são os tratamentos? Os tratamentos do torcicolo, na literatura traz 4 tipos de tratamento. A fisioterapia, né? Então, o primeiro é um tratamento conservador e de primeiro momento, de primeira instância. Então, o fisioterapeuta, ele é um profissional que pode atuar aí diretamente no tratamento dos torcicolos. Então, se uma pessoa acordou com uma dor forte, não conseguindo movimentar, provavelmente ela está com torcicolo e ela pode procurar diretamente um fisioterapeuta, que ele é um profissional de primeira linha, que pode atender os pacientes e resolver o problema desse paciente. O outro tratamento que existe para torcicolos é cirurgia. Existem cirurgias para torcicolos mais crônicos, severos. Também eu vi muito utilizado, né? A literatura traz que é muito utilizado para poder aliviar essa rigidez, essa tensão muscular, a aplicação de toxina botulínica. Então, o Botox. Por quê? O Botox vai desativar aí essa contração involuntária dele. Então, também é muito utilizado o Botox, diretamente aplicar o Botox no músculo, nesse músculo que está sofrendo ativação involuntária, para poder relaxar ele e aí aliviar a dor do paciente, tá? E o nosso quarto, né? A quarta forma de tratamento é através de medicamentos, né? O tratamento medicamentoso. Então, também é muito comum as pessoas já entupirem de remédio, anti-inflamatórios, analgésicos, para poder aliviar a dor do pescoço. Só que a gente tem que observar uma coisa que vai além da dor. A primeira coisa que o paciente quer é alívio da dor, né? Beleza, porque ele está causando incapacidade, ele não consegue movimentar esse pescoço, então ele quer aliviar a dor de qualquer jeito. A primeira coisa que ele quer é o alívio da dor. Porém, depois do alívio da dor, nós devemos identificar o motivo que levou a essa dor, ao torcicolo. Então, a gente deve investigar, principalmente nós, né, fisioterapeutas, investigar qual é o motivo dessa dor para poder tratar a causa da dor. Aonde que gerou essa dor, por que gerou essa dor, para poder não ter torcicolos recorrentes, né? Eu lembro que eu tive um paciente, né, atendi um paciente que ele me procurou com torcicolo também, com muita dor, não conseguindo mexer o pescoço. Só que ele relatou que ele já vinha tendo episódios de torcicolos. Então, já não era o primeiro. Ele já vinha tendo episódios de torcicolos, um atrás do outro. E a ideia aí é você avaliar todo
o complexo do ombro, avaliar a cervical desse paciente, para poder identificar por que ele está gerando esses torcicolos recorrentes. Né? Então, não é só aliviar a dor, é você aliviar a dor e buscar a causa dessa dor, que aí ele vai parar de ter esses torcicolos, a não ser quando ele fizer algum movimento, forçar muito, né? Algum movimento ali na cervical, ficar muito tempo com o telefone apoiado, né? Então, pega um telefone e apoia aqui, fica horas conversando. Quando você sair dessa posição, o seu músculo vai estar totalmente ativado, então ele vai estar fazendo uma ativação involuntária. Então, quando você voltar ao pescoço, provavelmente seu pescoço vai estar dolorido e você pode gerar aí um torcicolo espasmódico, né? Pode levar a gerar um torcicolo espasmódico. Então, isso aí é muito importante a gente observar nos nossos pacientes. Então, a causa da dor, né? O que gerou essa dor nesse paciente. Passando aqui para uma parte mais avançada, né? A gente pode confundir, existem pessoas que confundem aí o torcicolo. Então, sim, existem maneiras da gente confundir. Então, a gente pode confundir um torcicolo com uma cervicalgia aguda, ele pode ser confundido com uma cervicalgia crônica. Então, como diferenciar se é exatamente um torcicolo ou é uma cervicalgia, né? Então, vale a pena a gente saber diferenciar, porque o tratamento para cada um vai ser diferente. Então, apesar de ser muito fácil identificar um torcicolo, ao mesmo tempo você pode haver dificuldades em diagnosticar o torcicolo, porque o paciente pode chegar para você falando que está só com dor no pescoço, que está com um pouquinho de incapacidade, e você já achar que é um torcicolo. E não pode ser uma cervicalgia. Então, como diferenciar se é uma cervicalgia aguda, se é uma cervicalgia crônica, ou se é realmente um torcicolo? Então, a gente descarta aí a cervicalgia crônica através do tempo. Então, se esse paciente apresenta dor há mais de 12 semanas, ele está com uma cervicalgia crônica, tá? E se ele apresenta dor, né, e está com uma imobilidade muito grande, principalmente nos movimentos de flexão lateral, rotação, e aconteceu assim, normalmente o torcicolo, eles costumam falar que acontece do nada. Então, pode ser devido aí principalmente a uma noite mal dormida. Então, o paciente acordou, uma noite mal dormida, e apresentando essa dor, né? Principalmente em fazer os movimentos de rotação lateral e flexão lateral. Aí você vai fazer uma avaliação, vai observar o pescoço, a cervical desse paciente, para poder saber realmente se é um torcicolo. Então, o primeiro ponto aqui, para a gente poder diferenciar se é um torcicolo de uma cervicalgia aguda, é os sintomas, é a movimentação livre que esse paciente apresenta, porque na cervicalgia aguda, ele vai apresentar muita dor na cervical, na coluna cervical, pegando a coluna torácica. Então, é um complexo ali, tá? De dores. E na cervicalgia aguda também pega mais parte de trapézio. Já no torcicolo, ele vai pegar mais essa região do pescoço anterior. Então, esses músculos, o econ, tá? Que principalmente é o responsável aí por fazer uma rotação, uma flexão. Então, é o principal. Então, onde você vai conseguir diferenciar se é um torcicolo ou se é uma cervicalgia aguda. E a crônica a gente sempre descarta através do tempo, tá? E também esses sintomas. Os sintomas da cervicalgia crônica é igual aos sintomas da cervicalgia aguda. Porém, ela só é mais tempo. Então, acima de 12 semanas, ela já é uma cervicalgia crônica. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer num paciente quando ele chega para você assim como qualquer paciente, não somente paciente com torcicolo, fazer uma avaliação. Então, o que avaliar num paciente com torcicolo, né? Para você diagnosticar certo e focar o seu tratamento naquela patologia. Então, nós devemos avaliar todo o complexo do ombro, escápula,
Por quê? Porque está tudo envolvido com a cervical. Então, a gente não pode só tratar, só olhar o pescoço, a dor, o movimento. Então, a gente precisa avaliar todo o complexo do ombro, a escápula, clavícula, para você ver as vértebras cervicais também, ver como anda a mobilidade dessas vértebras e as vértebras torácicas. Então, é importante a gente avaliar principalmente essas partes quando se trata de torcicolo. Por que isso? Porque, como eu disse, eu contei aí do meu paciente, ele estava tendo um complexo, ele estava tendo torcicolos recorrentes, então já tinha, em 1 mês, 2 meses, ele teve uns 3, 4 torcicolos. E quando fui avaliar, fui identificar lá, diagnosticar a fundo, ele estava com problema aí no complexo do ombro, pouca mobilidade de clavícula, que estava gerando uma tensão no ECOM, no esternocleidomastóide. Então foi aí que eu consegui ver o porquê que ele estava tendo muitos torcicolos, um atrás do outro. A partir do momento que a gente começou a trabalhar mobilidade de clavícula, mobilidade de ombro, escápula, ele parou de ter esses torcicolos recorrentes. Então, a avaliação é fundamental, né? Devemos não pular essa etapa. A gente deve dar ênfase para essa etapa e avaliar aí, além de todo esse complexo, a movimentação livre desse paciente. Então, se ele faz toda a movimentação de flexão anterior, extensão, flexão lateral da cabeça, né, do pescoço, em qual movimento que dói, em qual amplitude que dói, então a partir de qual amplitude que começa a doer, né, que ele começa a relatar a dor nesse torcicolo. Por que isso é importante? Eu vou comentar mais pra frente, porque a partir da limitação dele ali, a partir de onde começa a doer, que a gente vai entrar com uma técnica específica para poder aliviar essa dor. Então, é importante a gente saber até que amplitude que dói, até que amplitude que não dói, né? Devo observar se essa dor está, se ela está irradiando para o membro superior, se ela irradia para o braço, para o antebraço, se vai até na mão. Então, isso também é importante a gente observar. Não é só, eu tô com dor, meu pescoço não mexe, então é torcicolo, vão tratar e pronto. Não, a gente deve avaliar para poder saber de onde vem esse torcicolo, se esse torcicolo ele está associado com uma outra patologia, porque às vezes pode estar com torcicolo, primeira reação do organismo foi aí trazer essa ativação involuntária da musculatura, travando essa musculatura, então pode levar inicialmente ao torcicolo, mas o que causou isso é uma outra patologia. O que gerou o torcicolo pode ser uma outra patologia, que a gente só vai descobrir através da avaliação. Então é importante fazer uma avaliação bem minuciosa, detalhada, para investigar se não existe nenhuma outra disfunção associada aí ao torcicolo. Tá? Então aí agora sim, Ana Kelly, vamos falar um pouquinho sobre quais são essas técnicas. Então, quais técnicas apresentam pouco efeito para a gente poder tratar o paciente com torcicolo? Tá? Lembrando que nós estamos falando, existem vários, né, torcicolo, mas nós estamos falando do torcicolo espasmódico. Então, aquele torcicolo onde a musculatura sofreu um espasmo, né, uma rigidez muscular. E aí o paciente fica com aquela incapacidade de movimentar o pescoço, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas técnicas. Eu trouxe aqui 6 técnicas, tá? De acordo com os estudos que eu li, que eu busquei, que eu investiguei. E vamos discutir uma por uma aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Um comentário aqui, nós pensamos que é só indicar compressa de água quente para o paciente. É verdade. A gente acha que o músculo tá ali rígido, então é só passar, é só indicar para ele, né, prescrever para ele fazer uma compressa de água quente. Mas não, o torcicolo tem um tratamento e na primeira sessão, se você fizer as técnicas corretas, você já consegue aliviar a dor do seu paciente, já logo na primeira sessão. Tá? Então, é importante a gente sempre usar aí as técnicas
mais indicadas, né, para cada patologia. E o indicar a água também não é errado, pode indicar, pode prescrever aí para o seu paciente colocar a bolsa de água quente, mas isso não vai tratar, né? E vai demorar para ele aliviar aquela dor. Às vezes ele vai ficar com a dor 15 dias, 10 dias, vai passar a ser até um torcicolo crônico. Mas aí é por isso que a gente precisa tratar a dor, atender esse paciente, utilizar as técnicas corretas com ele para resolver o problema dele, né? E ele aliviar a dor, voltar aí com seus movimentos mesmo, funcionais. Outra pergunta, no tempo da toxina botulínica, precisa ter um intervalo de quanto tempo? Então, os estudos trazem aqui que é apenas uma aplicação. Uma aplicação de toxina botulínica, você já relaxa essa musculatura, tá? Mas é só para alívio da dor, né? Você vai relaxar a musculatura, mas você não vai tratar a causa da dor, que é o importante, é a gente tratar a causa da dor, o que gerou aquela dor ali, né? E não só ir lá e aliviar a dor. Porque se só aliviar a dor, os remédios também fazem esse efeito. Se você entrar no anti-inflamatório aí por 20 dias, você vai conseguir muitas das vezes resolver a dor, mas você não trata o que levou, o que gerou essa dor. É igual a toxina botulínica, ela não vai tratar, né? O tratamento mais indicado para o torcicolo é a fisioterapia. É o tratamento mais indicado para poder fazer com o paciente que apresenta torcicolo. Tá bom? Então vamos falar das terapias, das intervenções que são pouco ou não tem nenhum efeito quando o assunto é torcicolo espasmódico. Então, a primeira técnica que eu vou destacar aqui é que ela sozinha não resolve. Então, se você realizar ela sozinha, você não vai estar tratando o seu paciente, que é o alongamento. Então, alongar toda essa musculatura da cervical, essa musculatura do pescoço anterior, você somente alongar, ele não vai trazer nenhum efeito benéfico aí para o seu paciente. Ele sozinho não tem efeito. Ele é bom? O alongamento tem seus benefícios para tratar o paciente com torcicolo? Tem seus benefícios. Porém, ele sozinho não vai fazer nada, não vai tratar o torcicolo do seu paciente, tá? Outra técnica que eu vou destacar juntamente com o alongamento, que vai ter o mesmo efeito aí, ou seja, sozinha não gera nenhum efeito, é preciso de mais alguns ingredientes para ela ter alguma função, é a liberação miofacial com a desativação ali dos pontos gatilhos. Essa técnica também, fazer liberação miofacial, liberar os pontos gatilhos. Essa técnica sozinha, ela não traz nenhum efeito benéfico, tá? Então, ela tem seu valor também, ela é uma técnica utilizada para poder tratar o paciente com torcicolo, mas sozinha não tem nenhum benefício. Então, não adianta só alongar e fazer liberação miofacial, que você não vai estar tratando aí, resolvendo o problema do seu paciente. Assim como, então nós já vamos para a terceira técnica, assim como a eletroterapia, né, o TENS. Então, o TENS também, sozinho, não vai fazer nenhum efeito, não vai fazer nenhum milagre aí para poder tratar o seu paciente, resolver o problema dele, aliviar a dor, devolver a função. Não estou falando que o TENS não alivia a dor. Eu estou falando que ele sozinho, para tratar o torcicolo, não tem efeito. Então, é preciso novamente de mais alguns ingredientes aí por trás dessas 3 técnicas para elas terem efeito. Então, elas sozinhas não resolvem, tá? A nossa quarta técnica aí, quarta intervenção fisioterapêutica muito utilizada é o kinesiotaping, né? O nosso famoso kinesiotaping,
vulgarmente chamado kinesiotaping, que o nome mesmo é bandagem funcional. Então, a bandagem funcional, ela já não apresenta nenhum efeito para poder tratar o torcicolo. Então, não apresenta efeito nem como uma terapia coadjuvante, como uma terapia complementar, ela não apresenta nenhum efeito. Então, é uma técnica que é muito utilizada, principalmente no final das sessões. O profissional costuma colocar o kinesiotaping para o paciente ir embora, né? Com aquela ativação, normalmente coloca para relaxar a musculatura e ele vai embora no sentido de ir relaxando a musculatura, ficar com aquela musculatura por mais tempo relaxada. Mas a evidência já mostrou que não tem nenhum efeito. O efeito do kinesiotaping é 0. Então, não tem nenhum efeito aí para aliviar a dor ou para devolver a funcionalidade para esse paciente. Tá bom? Então, inteiramos aí a nossa quarta técnica, certo? Bem, a quinta técnica é o RPG. Então, existem profissionais que utilizam o RPG para tratar os pacientes que apresentam torcicolo. Então, a evidência também destaca para nós que essa técnica para tratar o torcicolo não tem efeito não, tá? Ela já apresenta aí pouco efeito. Existem técnicas melhores que vai fazer um trabalho melhor no alívio da dor desse paciente, tá bom? Então, não é muito utilizado, não. É uma técnica que a gente vê, às vezes, alguém usando, mas a evidência traz pra gente que ela não é muito utilizada, não traz benefícios aí, não, no tratamento do torcicolo. Tá joia? Bom, agora vamos fazer um resumo. Imaginem comigo. Chegou um paciente para você com torcicolo espasmódico, né, relatando, você fez a avaliação e aí identificou que é um torcicolo devido a uma atividade excessiva aí que você fez, que o paciente fez com o pescoço, ficou altas horas conversando no telefone aqui enquanto trabalhava com a mão e na hora que ele voltou, opa, travou. Então, ele foi lá te procurar. Você avaliou ele todinho, fez todos os testes, né? Descartou que tem outra patologia associada. É somente mesmo o torcicolo ali que ele apresenta. E logo na primeira sessão você faz com ele. Vai alonga toda essa musculatura do pescoço, da cervical. Então, faz um alongamento completo desse paciente. Depois, você entra com uma liberação miofacial. Então, libera toda a musculatura das costas, do pescoço, da cervical. Faz toda aquela liberação miofacial com desativação aí de ponto gatilho. Né? Então, você está fazendo todo esse tratamento com esse paciente aí. Depois, coloca um TENS na região aí da cervical, nos músculos, principalmente os músculos mais superiores aqui, perto do crânio, né? Trapézio. Então, coloca ali um TENS, deixa 15, 20 minutos no TENS. E finaliza a sessão e para ir embora, coloca kinesiotaping nesse paciente. Provavelmente, esse paciente vai embora quando você perguntar a ele: e aí, fulano, melhorou? Tá sentindo melhor? Tá doendo seu pescoço? É bem certo do seu paciente relatar para você que não teve melhora, né? Que ele ainda tá com... Eles costumam falar assim: eu ainda tô com um pouquinho de dor, mas não consegue fazer nenhum movimento que antes ele já não conseguia mesmo, né? Que ele não estava fazendo. E aí ou ele vai sair com mais dor, porque dependendo de como você fez aquela liberação miofacial, de como você liberou os pontos gatilhos, ele vai ficar todo dolorido, com essa região muscular toda dolorida. Então, às vezes, ele vai sair com mais dor ainda, né? Vai somar as dores, a dor do torcicolo mais a dor da liberação miofacial, certo? Então, eu tenho quase certeza. E por que eu tenho quase certeza? Porque eu já fiz isso.
assim que eu formei no meu início de carreira, então eu fiz isso também. Apliquei todas essas técnicas que eu acabei de descrever e falei, e no final ainda coloquei o kinesiotaping e achando que eu estava fazendo tudo que podia, tudo que estava no meu alcance e liberei o paciente. E ele falou que já melhorou um pouquinho. No outro dia, nossa, tá doendo demais, não melhora nada, tô ainda com a mesma dor. E aí ele começou a tomar remédios, e naquilo a gente já começa até a se sabotar, né? A gente fala assim, é porque na primeira sessão não consegue resolver, é assim mesmo, não dá para aliviar toda a dor na primeira sessão. Isso no paciente com torcicolo. E aí ele não melhorou ali. Aí com o tempo, aquele torcicolo foi melhorando, foi aliviando, mas demorou. Então é por isso que eu tenho assim, a maior convicção, eu posso falar, porque já aconteceu comigo esse fato do paciente não melhorar. E sempre precisa ir, por que ele não melhorou? Porque era preciso de alguns ingredientes a mais. Então, para tratar um paciente com torcicolo, se fizer só essas técnicas que eu descrevi, você não está resolvendo o problema do seu paciente. Então, existem técnicas que são mais eficazes e técnicas que você pode resolver o problema dele já logo na primeira sessão. Você já consegue aliviar total a dor do seu paciente. E que técnicas são essas, né? Fala aí pra gente quais são essas técnicas, quais são esses ingredientes a mais, o que eu devo usar no meu paciente, como fazer, como tratar ele para ele poder melhorar, né? O paciente com torcicolo. Isso é assunto para a próxima live, semana que vem, quinta que vem, tá? Nós vamos falar sobre isso, sobre os ingredientes a mais que vão resolver o problema do seu paciente, que vai aliviar a dor dele já logo na primeira sessão e vai devolver para ele aí o movimento, a funcionalidade aí do pescoço, tá? Então fiquem ligados, quinta que vem às 7h07, vou deixar aqui um convite. Toda quinta-feira eu vou fazer o programa Bom Físio, tá? Então no Bom Físio eu vou sempre falar das técnicas que são eficazes e das técnicas que são menos eficazes para tratar alguma patologia. Então na semana que vem, quinta-feira que vem, vamos falar o passo a passo de como tratar um paciente com torcicolo. Então qual é o passo a passo, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço por último. Então vai ter o passo a passo de todas as técnicas que você deve fazer com seu paciente com torcicolo aí, tá bem? Só um convite, gostaria de fazer um convite então para vocês também, aproveitando. Toda terça-feira eu faço o programa Papo de Fisioterapeuta. Então nesse programa eu sempre comento, eu vou trazer, é um programa, na verdade é uma série, somente com 10 episódios. Então na hora que eu completar o 10º episódio, eu vou encerrar a série. Então é uma série com 10 episódios e nessa série eu vou trazer cada semana uma técnica que você pode implementar na sua prática clínica para você conseguir alcançar aí, gerar melhores resultados com seus pacientes. Tá? Então essa série chama Papo de Fisioterapeuta e ela vai ocorrer toda terça-feira às 7h07 da noite. E nem todos os episódios vão ficar salvos, tá? Então tenta assistir ao vivo para poder garantir aí que você não perca nenhum episódio da série. E nas quintas-feiras eu vou falar sobre o programa Bom Físio, que é o boletim informativo da fisioterapia. Aí já é uma mão na massa também. Então qual é a técnica mais eficaz, qual é a técnica menos eficaz para tratar uma certa patologia. Tá bem, gente? Bem, tem uma pergunta aqui. Essas técnicas, as técnicas de hoje, se elas podem ser usadas? Podem sim, tá? É igual eu falei, não é todas, né? Assim, quem sou eu para falar que não pode fazer nada, né? Só mesmo, eu trago somente as técnicas aí que são menos eficazes e as que são mais eficazes. Então, as que eu trouxe hoje,
Algumas, como o alongamento, a liberação miofascial, né, elas apresentam pouco efeito se elas estiverem sendo realizadas sozinhas. Então, elas podem ser realizadas, porém, precisa de um ingrediente a mais, tá? Outra pergunta. Então, eu devo parar com elas de usar essas técnicas? Eu não uso, entendeu? Então, as técnicas que não têm efeito nenhum, assim como o kinesiotaping. Agora, as técnicas que quando elas são associadas com outras e traz efeito, eu uso elas somente associadas com as que têm efeito. Porque ela sozinha não apresenta efeito, então ela sozinha eu não uso. Aí eu uso essa técnica, mas eu associo com aquela técnica que quando elas juntas, elas têm efeito. Na semana que vem eu vou falar o passo a passo aí de como tratar o paciente. Aí vai ficar mais claro para você, tá? Mas hoje eu só quis trazer que não adianta nada você fazer essas técnicas sozinhas, que você não vai estar resolvendo o problema do seu paciente com torcicolo, tá bom? Bom, gente, vou encerrando o vídeo de hoje. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído aí com a prática clínica de vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.